A partir deste momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde, muita paz. Aqui estamos mais uma vez, levando até os seus lares a mensagem de André Luiz, do livro Nosso Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a vida no mundo espiritual. Vamos à nossa prece para em seguida fazermos as nossas reflexões sobre a obra Nosso Lar. Amado Mestre Jesus, Fabiano de Cristo, Francisco de Assis, Maria de Nazaré, a todos os trabalhadores do MAP, encarnados e desencarnados, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no Movimento de Amor ao Próximo, no nosso estudo, para fazermos mais uma reflexão da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Que a paz de Jesus esteja conosco e que a sua infinita misericórdia, com certeza, chega a todos os lares, abençoando, harmonizando, equilibrando as nossas energias. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao nosso estudo e reflexões, iremos hoje para o capítulo 28, que tem por título Em Serviço. Encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração me entoava hinos de alegria interior. Recebera a ventura do trabalho, afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Então nós temos nestes 3 primeiros parágrafos, que no capítulo 28, nós aprendemos que André Luiz iniciava um trabalho. E nesse, ele aqui já começa falando uma coisa importante: prece coletiva ao crepúsculo, ou seja, ao final da tarde. Na colônia Nosso Lar, faz-se todos os dias, neste horário, a prece coletiva, ou seja, toda a colônia, os seus trabalhadores, governador, ministros, todos os tarefeiros fazem a sua oração coletiva, para que a harmonia, as súplicas, os agradecimentos que cada um faz
recebe em dobro, né, pelo seu esforço, pela sua dedicação, que é expressa através desta prece coletiva. E aqui mais adiante, né, o que é que André Luiz coloca? Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Alegria interior de quê? Pelo trabalho realizado com muito esforço, e nós percebemos, né, aqui, que os espíritos, ainda na colônia, ainda se cansam pelo excesso de esforço. Palavras aqui de André Luiz, né? Estabelecendo o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Está sendo mantido, não é, um contato de Tobias, né, que liga o receptor para ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Olha que coisa interessante, não é? Hoje nós podemos ou fazemos com este aparelhinho, que na época, logicamente, fisicamente falando, não existia, pois aqui estamos no ano em que o livro vem a nós, 1943. Mas aqui já diz, vou repetir, estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Percebemos neste contato, neste estabelecimento do contato elétrico, a informação dada pelos samaritanos no umbral. Então, ele aqui é muito interessante, né? Quando diz, foi possível deslocar grande multidão de infelizes do local, logicamente, onde está a falange dos samaritanos, né? Sequestrando as trevas espirituais. 29 irmãos, ou seja, estão sendo ajudados esses 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Percebemos que mesmo no plano espiritual, no caso aqui no umbral, irmãos, como diz aqui, né, infelizes, 22 em desequilíbrio mental e 9 em completa inanição psíquica. Olha o padrão vibratório. Olha como estão esses irmãos, devido ao quê? A desobediência do Evangelho, o não cumprimento às leis divinas, o não usar bem seu livre-arbítrio, e aqui nós estamos vendo a lei de causa e efeito atuando nesses irmãos. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narciso e Tobias se entreolhavam, fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim?
Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Olha, André Luiz, como espírito, perguntando essas questões. Por que o desconhecimento ainda? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que, na Terra ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Fluidos esses emitidos por nós, pelas nossas ações, palavras, pensamentos, tudo isso gera o quê? Fluidos. Por que pesadíssimo? Porque, logicamente, não está num padrão vibratório de harmonia, de amor. Por isso que como ele diz aqui, não é? Se podemos dizer assim, este magnetismo, esta energia que quando nós emitimos, não realizando o trabalho do Evangelho, do Consolador, o padrão é pesado. Palavras aqui dos irmãos, não é? São aves e têm asas, tanto a avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. É uma belíssima comparação. Avestruz, andorinha. Os dois têm asa. Mas por que o avestruz não voa? E a andorinha sim? Porque sabemos que na criação divina tudo tem uma finalidade. Ele aqui faz uma comparação. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias, resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Porque essas nuvens de trevas? Lembrando que é o período em que o mundo está sob o efeito da da Segunda Guerra Mundial. É importante entendermos agora pela ótica espiritual a guerra física com o desdobramento na guerra espiritual. E todo este processo leva ao quê? A um profundo desequilíbrio, não é? Que afeta muitos e muitos irmãos.
precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Um dos motivos, você sai de uma região ubralina, uma região de um padrão vibratório, não é, de quem lá está ódio, desamor, impaciência, egoísmo, todo este processo dos espíritos que lá estão gera toda uma atmosfera psíquica dentro do padrão que cada um vibra. E, logicamente, os irmãos da falange dos samaritanos assimilam alguma coisa desta energia, digamos assim, desequilibrada. Por isso que eles dizem que chegarão à colônia Nosso Lar extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvida a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Olha que colocação. André Luiz já está percebendo que o tempo que ele perdeu, e foi um longo tempo, ele quer recuperar tudo isso de uma forma o quê? Mais rápida. Nós também podemos fazer isso. Quando fazemos a nossa reflexão, o nosso autodescobrimento, é importante que venhamos a perceber o tempo perdido por nós em tantas outras tarefas, não dentro, digamos, do trabalho espiritual, e que nós podemos recuperar este tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando o quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na Câmara 33, aonde vão ficar esses irmãos que estão sendo trazidos do umbral. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, ele experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho,
entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui a alegria suprema. Não pensava, francamente, na compensação dos bônus ora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Ou seja, André Luiz já está com uma visão de não trabalhar por trabalhar, mas sim trabalhar com amor, por amor. E isso lhe traz, ou a nós também, um conforto, não é? Um fortalecimento no espírito por estarmos a serviço do bem, mesmo estando no plano encarnado, com o nosso corpo físico, o que é diferente de que André Luiz está abordando. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a você muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8h, você poderá descansar. O máximo de trabalho, cada dia, é de 12 horas. Mas estamos em circunstâncias especiais. Percebemos aqui que há um limite de trabalho cada dia para aqueles que exercem, que trabalham, que colaboram. Tudo é, digamos assim, muito bem planejado. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Nós percebemos aqui que André Luiz já está em contato com Narcisa e já está vendo pelo seu incansável trabalho que ela executa. Nas câmaras de regeneração, ele já traçou um perfil. Apesar de trabalhar num local muito desgastante, inclusive energicamente, ele já percebeu que ela não fica desequilibrada, que ela não fica aborrecida, coisa que muitas vezes nós, ao executarmos um trabalho na casa espírita, estamos sempre de olho que o outro não está fazendo como eu acho, como eu quero. E isso gera em mim também um desequilíbrio. Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras
de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei, interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Então, aqui, mais um acréscimo no nosso estudo, né, de que Narcisa, desejando ainda muitas questões, ela já percebe que através do trabalho, através da sua doação de amor, caridade, benevolência, amor ao que está fazendo, realizando, ela deseja fazer o quê? Muito mais. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, a recorrer à ministra veneranda e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Nós ainda não conseguimos conhecer plenamente os nossos desequilíbrios do sentimento. Se é um sentimento de amor, é diferente. Mas se muitas vezes nós temos sentimentos de melindres, egoísmo, ciúme, gera o quê? Esse desequilíbrio do sentimento, que é aquilo que nós estamos sentindo, bom ou mal. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois, reconheci que ela estava com razão. Afinal, o conselho não visava interesse dela, e sim ao meu próprio benefício, e ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana e, creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ou seja, Narcisa já se encontra preparada para mais uma, experiência na Terra. Logicamente, vai vir com uma bagagem grandiosa para colocar-se a serviço dos irmãos aonde ela conviver. Quando falamos irmãos, não são os irmãos consanguíneos, são os irmãos todos criados por um mesmo Deus, ou seja, esta família universal. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada,
transformada em mãe espiritual dos sofredores. É assim que André Luiz passa a ver quem? Narcisa. Só para nós termos uma noção da dedicação desta irmã em prol daqueles espíritos sofredores, desequilibrados, de uma profunda enfermidade moral. E ela está ali a serviço, trabalhando cotidianamente, né? A serviço do nosso mestre. Então é importante, neste capítulo 28, que tem por título Em Serviço, que tenhamos a visão do que André Luiz nos narra. Para isso, está no livro, para que os trabalhos que realizemos na casa espírita, aqui no planeta encarnado, nós possamos sentir todas essas experiências em prol do trabalho do nosso semelhante. E André Luiz narra todo esse processo de uma forma muito clara, nos mostrando de que nós, ao retornarmos à espiritualidade, mesmo que ainda regressemos ao umbral, saibamos entender do nosso retorno a esta região de profundo sofrimento, de que há um motivo, há um planejamento para vivenciarmos neste local, ou habitando lá, ou indo a trabalho, na falange ou nas falanges que formos designados. Então é importante, meus irmãos e irmãs, que ao termos esta consciência, dentro do que André Luiz nos narra, que é a sua experiência no mundo espiritual, colhendo informações de tudo o que ele realiza, aonde ele vai, o que se passa em determinados momentos, para nós, ao estudarmos, interiorizemos esta doutrina, a doutrina dos espíritos, que ela é ampla nas suas informações científicas, filosóficas, cotidianamente. Quando nós entendermos toda esta sistemática, já estaremos adquirindo um patamar mais acima do que estamos. E, logicamente, estaremos nos preparando, nos gabaritando a sermos realmente um instrumento da vontade divina no nosso dia a dia. Agradecemos a oportunidade que nos é dada na tarde de hoje para mais um estudo e reflexão da obra de André Luiz. Mais uma oportunidade de aprendermos, apreendermos e iniciar a prática aonde formos convidados a ir. Se formos convidados a ir a determinado lugar, é porque é ali que nós temos que ter o nosso aprendizado. Se estamos em nosso lar, nossa casa, procuremos colaborar, fazendo qualquer trabalho físico,
enquanto a gente faz alguma coisa, outro irmão, irmã, pai e mãe, tira um descanso, né, o que é muito natural. Mas aqui nós temos esses ensinamentos para que pratiquemos diariamente o ensino doutrinário, o ensino espiritual, de como devemos agir neste nosso processo evolutivo, sempre pautados no amor e na caridade. É o que nós temos que colocar na tarde de hoje e te agradecer, Jesus, por mais esta oportunidade que estamos tendo. E em teu nome, em nome dos irmãos da espiritualidade, o nosso agradecimento, a nossa paz, a nossa energia, em mais um dia em nossa vida. Muita paz, e assim seja, graças a Deus.